Abra comigo então a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós estamos bem na reta final mesmo do Sermão do Monte. Você que tem acompanhado essa série sabe que nós já aprendemos muitas coisas. Começamos no capítulo 5, estamos praticamente finalizando o capítulo 7. Mas sem pressa, nós queremos olhar para esse texto, para alguns versículos aqui, especialmente do versículo 13 até o versículo 23, por hoje, e meditar sobre aquilo que nós já aprendemos e nesse momento específico que nós chegamos quase já na finalização do sermão. Jesus. Então, nós lemos no capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 23. Você pode me acompanhar na leitura. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, mais uma vez oramos e agora pedimos a iluminação do Espírito Santo de Deus para que possamos compreendê-la, aplicá-la na nossa história, na nossa existência, porque queremos ser discípulos genuínos do Senhor. Obrigado, Senhor. Nos conduz nesse tempo de reflexão, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Jesus está agora aqui colocando seus ouvintes diante de uma bifurcação. Jesus já vem ensinando muitas coisas no seu monte, e nesse momento ele coloca os seus ouvintes diante de uma bifurcação. Há apenas duas decisões que podem ser tomadas diante de todo o discurso de Jesus, de tudo que ele já ensinou até agora. Você e eu, que também somos ouvintes, não os ouvintes originais, mas os ouvintes atuais, nós só temos duas opções. Não sei se você já se encontrou nessa situação na sua vida pessoal, diante de outros assuntos, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, onde você só tinha duas escolhas, onde você estava indeciso sobre continuar no seu trabalho ou sair e procurar uma nova oportunidade de trabalho, começar um relacionamento ou terminar um relacionamento, uma bifurcação, um momento que você está caminhando numa estrada única, mas você chega diante de um momento em que há duas possibilidades. Nós muitas vezes vivemos essa experiência na nossa vida em diferentes áreas. E Jesus está colocando aqui os seus ouvintes nesse lugar, nesse momento em que só há duas possibilidades. Mas eu ficaria muito decepcionado se nós, ao concluirmos o Sermão do Monte, você chegar à conclusão de que você precisa ser uma pessoa melhor. Porque Jesus não está ensinando aqui, em todo o Sermão do Monte, não é essa bifurcação que Jesus está nos colocando, de que ao ouvir essa mensagem de Jesus, ao ouvir essa pregação de Jesus, você precisa sair decidido a ser uma pessoa melhor. Jesus não está colocando você diante de uma decisão moral, diante de uma decisão ética. Jesus está colocando você diante de uma decisão eterna.
que tem a ver com a salvação da sua alma, que tem a ver com o seu pecado, que tem a ver com o meu pecado, com a minha condição espiritual. Não é sobre perdoar mais ou perdoar menos, não é sobre amar os nossos inimigos ou odiá-los, não é apenas sobre não ter desejo de vingança, não é apenas sobre não julgar as pessoas. Porque o risco que nós corremos ao ler e estudar o Sermão do Monte é achar que Jesus está fazendo um discurso sobre a nossa moralidade, sobre decisões na nossa vida que dizem respeito à nossa moral. Não, o Sermão do Monte coloca você diante de uma bifurcação que tem a ver com a sua vida espiritual, com a sua eternidade, com a sua condição de pecador e com a sua possível condição de salvo ou não a partir da sua fé nesse Jesus que prega as bem-aventuranças. Então, não saia daqui, ou não saia depois de toda essa série de estudos no Sermão do Monte, decidido a ser uma pessoa melhor, mas saia daqui reconhecendo que você só é uma pessoa melhor em Cristo Jesus, confiando em Cristo Jesus, se entregando a Cristo Jesus. Porém, outro risco que nós corremos com essa explicação breve que eu fiz é também sair daqui achando que você não tem nenhuma responsabilidade diante desse discurso de Jesus. E essa é uma tensão comum dentro da teologia e dentro da Bíblia Sagrada, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nós temos aqui diante de nós o Sermão do Monte, o discurso de Jesus, nos falando sobre a soberania de Deus no que diz respeito à nossa salvação. Mas nós temos aqui também Jesus nos desafiando a assumir a nossa responsabilidade como discípulos do Senhor. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro O Discipulado, ele fala que existe uma diferença entre nós entendermos a graça como algo que nos salva, como algo que nos é dado por Deus sem o nosso merecimento, mas confundimos essa graça com uma graça barata, achando que não tem nenhum custo, achando que isso não tem nenhuma responsabilidade. E nós refletimos hoje pela manhã, no curso de disciplinas espirituais, que há também uma diferença entre receber a salvação pela graça e crescer na graça. Você recebe a salvação do Senhor pela graça, não é mérito seu, você não consegue agradar a Deus a partir do seu comportamento moral para conseguir conquistar a salvação da parte de Deus. Mas, uma vez que você recebe a graça, você e eu temos uma responsabilidade de crescer na graça, de desenvolver essa graça da nossa vida e na nossa espiritualidade, reconhecendo que essa graça teve um custo altíssimo para o nosso Jesus, a sua própria vida, o seu próprio sangue, o seu próprio corpo. Então, é de graça, mas custou muito caro. É de graça, mas teve um alto preço para Deus. E ele pagou todo esse preço. Mas nós, então, ficamos diante desse sermão conscientes de que é pela graça, mas nós também temos responsabilidade de crescer e desenvolver essa graça. E essa bifurcação que Jesus nos coloca tem a ver com isso, tem a ver com crescer na graça. E ele coloca aqui duas opções diante de pelo menos 5 elementos. Existem 5 pares aqui de coisas, de elementos que Jesus está colocando, que nós temos duas opções de escolher, de seguir, de desenvolver a partir da graça que nos foi dada. 5 pares de 5 elementos. O primeiro deles é as duas portas, ou são as duas portas. Jesus usa aqui uma metáfora dizendo que existem duas portas. Então se imagine nessa bifurcação nesse momento, diante da sua vida, diante da sua história, diante de duas portas. Jesus fala que uma porta ela é bem estreita, ela é bem apertada, e a outra porta é uma porta larga. E Jesus diz que é difícil entrar pela porta estreita, é difícil entrar pela porta apertada, mas é fácil entrar pela porta larga, e muitos escolhem esse caminho de entrar pela porta larga. E é interessante que em todas as religiões do mundo, a peregrinação espiritual começa primeiro com um caminho para que você chegue numa porta. Quem nunca viu lá os filmes, que narram a experiência espiritual como uma estrada, e aí você percorre essa estrada difícil, mas você chega diante de uma porta
Nessa porta está Deus, o anjo ou alguma entidade divina que permite você entrar ou não no gozo da eternidade ou daquilo que aquela religião promete. Mas o cristianismo de Jesus diz que primeiro vem a porta e depois vem o caminho. Primeiro você entra pela porta estreita e depois você percorre o caminho. Porque o texto diz que a porta leva ao caminho. A porta é o rito de iniciação nessa jornada e não o final dela. Então nós estamos diante de duas possibilidades, a porta estreita e a porta larga. A porta estreita não é algo convidativo, né? Se você está num shopping, se você está num ambiente público, as portas estreitas dificilmente são convidativas para que você entre. As portas largas são convidativas. Mas Jesus está dizendo que estar em Jesus exige entrar na porta que nem todo mundo entra. Crescer na graça exige que você renuncie à porta larga, que você deixe de ser levado pela multidão, pelo que todo mundo está fazendo, por onde todo mundo está entrando, mas você decide entrar nessa porta estreita, que é apertada, que é difícil de entrar. E que, obviamente, é Jesus quem te coloca lá, é Jesus quem te faz passar por essa porta, ou melhor, Jesus é a própria porta. O Sermão do Monte nos faz chegar à conclusão que, de fato, é estreita essa porta, de fato, é difícil entrar por essa porta, porque você já viu que, e eu também já vi, que nós estamos muito distantes daquilo que Jesus prega no Sermão do Monte que devemos ser. Por isso é difícil. Por isso é complicado. E a única porta que nós devemos escolher, ela é a porta chamada Jesus, que é estreita, que é difícil. E nem todo mundo escolhe entrar por ela. Mas um segundo par de elemento que Jesus diz que existe são os dois caminhos. Então, uma vez que você entrou pela porta estreita, você também será conduzido por um caminho estreito, por um caminho difícil, por um caminho apertado, por um caminho cheio de obstáculos. Já a porta larga te leva a um caminho mais fácil, te leva a um caminho mais largo, a um caminho mais tranquilo de percorrer. Eu lembro que a minha mãe, quando saiu da internação, da primeira internação, quando ela teve o AVC, ela compartilhou uma experiência que ela teve na UTI. E ela disse que, com bastante lucidez, ela compartilhou isso. E por isso eu acredito. E acredito que não é fruto de muitos medicamentos e anestesias que ela recebeu. Mas ela disse que ela percebeu, ela se sentiu percorrendo um caminho apertado. Um caminho cheio de obstáculos, de árvores, de galhos, que atrapalhava ela de conseguir chegar ao fim desse caminho. E a gente até brincava com ela, né, na primeira vez que ela saiu: "Oi, mãe, quase que você passou no final do caminho, né?" Mal sabia a gente que pouco tempo depois ela de fato chegaria ao final desse caminho, mas para a glória de Deus se encontraria com o mestre. Eh, mas essa experiência espiritual que ela teve na UTI e compartilhou conosco, de fato exemplifica o que Jesus está dizendo aqui. A vida com Jesus, crescer na graça de Deus, é um caminho difícil, é um caminho cheio de obstáculos. É falso qualquer ensino que te diz que a vida com Jesus vai ser tranquila e fácil, sem obstáculos e sem intercorrências. E aí já entra no próximo ponto que Jesus diz dos falsos profetas. É isso que os falsos profetas ensinam. Que a vida com Jesus é uma vida de prosperidade financeira, emocional, tudo vai dar certo na sua vida. Jesus nunca prometeu vida fácil aos seus discípulos. Jesus disse que nós teríamos aflições, que nós seríamos perseguidos. E é barato um discipulado com Jesus que busca conforto na sua vida pessoal. Nós queremos uma vida confortável quando dizemos que seguimos um mestre que foi crucificado. Isso é muito contraditório. O nosso mestre, aquele que foi à nossa frente e percorreu essa porta estreita e percorreu esse caminho estreito, foi crucificado, foi perseguido. Por que nós achamos que, como discípulos de Jesus, nós passaremos por vida fácil aqui na Terra? Por que nós achamos que o cristianismo pode ser uma proposta de sucesso profissional, financeiro, emocional?
A graça de Deus, crescer na graça de Deus exige sacrifício. O discipulado custa sacrifício. A salvação é de graça, é pela graça mediante a fé, mas seguir a Jesus custa tudo. Lucas 14 nos ensina isso. Aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não pode ser o meu discípulo, não pode me seguir. Porque o discipulado com Jesus custa tudo. Custa as suas finanças, custa a sua vida emocional, custa os seus recursos, custa a sua moralidade, custa a sua ética, custa sim abrir mão de uma vida que é uma porta larga, é um caminho largo, e viver uma vida que é estreita, é difícil de percorrer. Custa tudo. E nós, infelizmente, vivemos num tempo onde a igreja evangélica tem se apaixonado pelo conforto, pelo poder, dinheiro, pela influência, pela responsabilidade, poderia do nosso país, do nosso mundo. Não é isso que o cristianismo propõe. O cristianismo propõe um caminho estreito, que vai demandar de você renunciar a desejos, renunciar a vontades, vai demandar de mim abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades. E, infelizmente, nós vivemos num tempo onde nós estamos mais apegados ao conforto desse mundo, ao dinheiro, ao sucesso, ao conforto, do que seguir a Jesus nesse caminho estreito. É importante que nós analisemos a nossa vida. Você tem entendido que a graça de Deus é de fato algo que você recebeu como um presente, mas que custa tudo para você? Você consegue renunciar a tudo? Família, dinheiro, sucesso profissional, se isso te for pedido em detrimento a seguir a Jesus? Você é capaz de abrir mão do seu conforto? Você é capaz de percorrer esse caminho estreito? Eu sou capaz de percorrer esse caminho estreito por amor a Jesus? Só há duas opções. E esse caminho largo que Jesus está falando, não é necessariamente, quando a gente olha para esse texto, acha que o caminho largo é um caminho de uma moralidade frouxa, né? Onde a gente faz tudo o que a gente quer, a gente se entrega aos prazeres desse mundo. Jesus não está falando só sobre isso, só sobre você desfrutar dos prazeres dessa vida. O caminho largo, Jesus também diz que é um caminho de um senso de justiça próprio. Quando nós achamos que nós podemos conquistar o favor de Deus pelos nossos próprios esforços. Isso também é um caminho largo, todo mundo segue por esse caminho. Toda religião promete para você que se você fizer um sacrifício, se você subir mais uma quantidade de escadas, se você dar mais uma oferta mais generosa, você vai ser abençoado, você vai alcançar o favor de Deus. Esse é o caminho largo. Eu não gosto de ir por esse caminho, porque esse caminho nos dá controle do divino. A gente consegue controlar o divino, certo? Mas é só dar uma oferta mais gorda, é só orar mais, é só ter mais disciplina espiritual, porque daí o favor de Deus se estende sobre nós. Isso é religiosidade, isso é um caminho largo. O caminho estreito é abrir mão do seu senso de justiça. É entender que não é pelos seus méritos. É entender que você não tem controle sobre a sua salvação. É entender que você vai passar por dificuldades, tempestades, empecilhos, objeções no seu caminho, mas quem vai te conduzir nisso é o Senhor Jesus. Não é você mesmo. Esse caminho é estreito. Nenhuma religião promete isso, apenas o cristianismo. Confiar no sacrifício de Jesus, descansar no sacrifício de Jesus, abrir mão do controle da sua vida espiritual e emocional e confiar a sua vida nas mãos do Senhor. Isso é muito difícil. Quando nós refletimos sobre a ansiedade, lembra do texto que nós refletimos sobre a ansiedade? Por que é difícil controlar a nossa ansiedade? Porque nós queremos controlar a nossa vida. E o caminho estreito é abrir mão do controle da nossa vida e permitir com que o Jesus, o Cristo, seja o centro e o condutor da nossa história. Uma segunda coisa, ou uma terceira coisa, aliás, se existem duas portas, se existem dois caminhos, Jesus agora coloca um outro par aqui. Dois profetas, ou dois tipos de profetas. Os profetas falsos e os profetas verdadeiros. Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam para vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Seguir a Jesus também é estar diante de uma bifurcação
e tomar uma decisão para crescer na graça sobre quem você vai ouvir. Se falsos profetas ou se os profetas verdadeiros levantados da parte do Senhor. Porque os falsos profetas prometem uma vida mais confortável, prometem uma vida aparentemente mais gostosa de viver, controlável. Jesus está dizendo, cuidado, eles se apresentam para vocês como ovelhas. Ou seja, o falso profeta nunca se apresenta como alguém mau, nunca é evidente que ele de fato é um falso profeta. Precisa da sua parte, da minha parte, discernimento para discernir de fato se ele é um falso profeta que está disfarçado de ovelha, mas na verdade é um lobo, te apresentando uma possibilidade que te afasta do caminho de Jesus. Também refletimos nessa manhã na sala de disciplinas espirituais, uma frase do Richard Foster, escrita no seu livro Celebração da Disciplina, que ele diz que o inimigo, o diabo, é especialista em 3 áreas: pressa, ruído e multidões. Pressa, ruído e multidões. O diabo vai fazer com que você sinta a pressa e você tenha a sensação de que você está atrasado, que você precisa correr para que isso te afaste de Deus. O diabo vai colocar ruídos na sua experiência de tentar ouvir a Deus, para que você não consiga ouvir a Deus e para que você seja seduzido pelos ruídos. O diabo vai colocar você diante de uma coisa chamada multidão, onde você consegue se esconder no meio dela e nunca ser percebido por Jesus. E eu entendo que Jesus está dizendo a mesma coisa aqui. Os falsos profetas usam dessas artimanhas. Eles colocam diante de nós a experiência ou a aparente sensação de que nós estamos atrasados e precisamos correr. Eles colocam diante de nós ruídos que parecem de fato a voz de Deus, mas não são. Ruídos, propostas de sucesso, proposta de crescimento, proposta de sucesso profissional, proposta de sucesso espiritual, de saúde emocional, que quando você ouve, é de Deus. Olha que lindo. Mas na verdade isso está te colocando para bem longe do caminho estreito. Está te distanciando de Jesus e do seu caminho de sacrifício, de entrega, de renúncia. Então, quem você quer ouvir? Quem você vai decidir ouvir diante dessa bifurcação? Os pregadores, nossa era da internet, né? É muito fácil a gente acessar muitos e muitos pregadores. Mas cuidado, irmãos. Tem muita coisa na internet travestido de coisa boa, mas é ruim. Tem muito pregador na internet que veste uma roupa bonita, fala bem, articula bem as ideias, mas estão distantes do Cristo. Estão distantes do caminho estreito. E é triste ver a gente compartilhando tanto esses vídeos, né? Seduzidos por propostas que nada tem a ver com o caminho estreito e difícil de crescer na graça em Jesus. Então, com quem você deseja ouvir? Os profetas que pregam de fato com fidelidade a palavra de Deus, pregam com fidelidade a justiça de Deus, não a justiça própria, que você pode alcançar o favor de Deus, mas que Cristo já alcançou o favor, ou os profetas que ficam prometendo para você coisas fáceis, rápidas, formas de desenvolver a sua vida espiritual. A vida com Jesus também é discernir quem nós vamos ouvir. Quarto par aqui, relacionado aos profetas, Jesus diz que é um par de frutos. Frutos bons e frutos maus. Um par de árvores. Árvores boas que produzem bons frutos e árvores más que produzem maus frutos. E Jesus está usando essa analogia para dizer sobre os profetas. Como discernir, como identificar um falso profeta, como identificar um falso ensino? Pelos seus frutos, pelos seus resultados. Profetas fiéis, pregadores fiéis à Escritura, produzem bons frutos. É possível ver na vida deles e delas que a mensagem que é pregada, o ensino que é pregado é fruto, é consequência desse caminho estreito que esses profetas têm seguido. E isso tem gerado fruto, fruto de salvação, fruto de transformação,
fruto de entrega, de devoção a Deus. Não confunda fruto com sucesso profissional, com sucesso financeiro, com sucesso econômico. O fruto que a Bíblia diz sempre está relacionado com a transformação pessoal do nosso caráter e como nós externalizamos isso nos nossos relacionamentos. O fruto do Espírito se traduz como? Como amor, como mansidão, sobre coisas que são transformações do nosso caráter, que são expressadas nos nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Então, siga pessoas que geram frutos. Escolha as pessoas que você vê na vida delas. Escolha para seguir essas pessoas, para ouvi-las, pessoas que têm gerado bons frutos. E seja você essa pessoa. Faça essa escolha diante da bifurcação que Deus está te colocando no Sermão do Monte. Eu quero ser uma árvore boa que produz bons frutos. Eu quero ser uma árvore boa que está plantada junto às correntes das águas e que é nutrida pelo Senhor para gerar bons frutos. E os bons frutos têm a ver com a transformação pessoal da sua vida. Tem a ver com a forma como você trata as pessoas. Tem a ver com a forma como você se relaciona com as pessoas. Tem a ver com a forma como você ama a Deus e expressa isso em tudo. Nas suas finanças, na sua sexualidade, na sua moralidade, os seus negócios, em tudo. Há só duas opções. Há só duas possibilidades: árvores más e árvores boas. Frutos maus, ruins e frutos bons. Quem você quer ser diante dessa mensagem de Jesus? Quem você quer, ou o que você quer frutificar? Para isso você precisa se respaldar nos pares anteriores. Para gerar bons frutos, para ser uma árvore boa, você precisa escolher a porta estreita, você precisa caminhar pelo caminho estreito, você precisa ouvir os profetas verdadeiros. E por último, o que eu acho mais interessante nesse texto é que Jesus propõe um outro par aqui. Um par de dois tipos de relacionamento com Deus, ou duas formas diferentes de se relacionar com Deus. Jesus diz que tem uma galera, tem um povo que chega para ele assim e diz assim: Senhor, Senhor. Você sabe que na tradição rabínica, judaica, né, a repetição tem a ver com uma ênfase naquilo que nós amamos, como a Bíblia diz às vezes sobre Deus: santo, santo, santo. É uma repetição para enfatizar a santidade de Deus. Então essas pessoas, às vezes elas até enfatizam a Deus da boca para fora: Senhor, Senhor. Mas Jesus diz: eu não conheço essas pessoas. E Jesus diz que essas pessoas argumentarão que elas expulsaram demônio em nome do Senhor, que elas profetizaram em nome do Senhor, que elas realizaram muitos milagres em nome do Senhor, mas que o Senhor não as conhece. Então existe esse tipo de pessoa, que eu chamarei aqui de gente que instrumentaliza Deus. É gente que faz as coisas que faz, não com Deus, mas em nome de Deus, para a sua própria glória. É gente que expulsa demônio, é gente que realiza milagre, é gente que prega bem, é gente que trabalha bem para a obra do Senhor, mas faz isso com a intenção não de agradar o Senhor ou de glorificar o nome do Senhor, mas de glorificar o seu próprio nome. E usa Deus para esse fim. E usa Deus de negócio. E usa o nome de Deus para os seus próprios benefícios. Jesus está dizendo: eu não me agrado, eu não conheço, eu não compactuo com essas pessoas que instrumentalizam o meu nome, que dizem me conhecer, mas na verdade só me usam como um meio para alcançar os seus fins. Então, irmãos, essa bifurcação que Deus está nos colocando é para que a gente decida que tipo de relacionamento também a gente vai ter com o Senhor. Se a gente vai ser aquele tipo de pessoa que usa Deus para atender as nossas demandas, sabe, aquela pessoa que só vai para Deus quando a coisa está apertada, quando os negócios não vão bem, quando a crise se instala, e a gente começa a usar Deus como o gênio da lâmpada, assim, sabe? A gente começa a fazer 3 pedidos para Ele. A gente começa a acreditar que Deus é o nosso servo, é o nosso Senhor. E nós ordenamos coisas para Deus, e nós exigimos coisas de Deus.
Jesus está dizendo que essa relação com Deus ela é falsa, ela é religiosa. Mas existe um outro tipo de pessoa, que é gente que não instrumentaliza Deus, mas vive um relacionamento com Ele. E faz o que faz, não para o seu próprio benefício, mas faz o que faz porque ama a relação com o Mestre, com o Senhor, que nos orienta a fazer o que nós devemos fazer. É gente que não só conhece a Deus, que não só tem informações sobre Deus, mas como o texto diz, é gente que Deus conhece. Porque essas pessoas que dizem Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos muitos milagres em teu nome, é triste a fala de Jesus para essas pessoas. Eu não os conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, perversidade, mal, segundo o reino de Deus, é instrumentalizar Deus. É fazer coisas em nome de Deus para os seus próprios benefícios. Mas existe um outro tipo de relacionamento com Deus, que é aquele tipo de relacionamento onde nós somos conhecidos por Ele. É onde talvez nós não temos um conhecimento teológico profundo a respeito de Deus, um conhecimento intelectual profundo a respeito de Deus, mas nós temos um conhecimento relacional profundo com Deus. E Ele nos conhece. Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece a nossa história, Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece as nossas alegrias, Ele conhece os pecados mais inconfessáveis que você tem. É esse tipo de relacionamento que Deus quer. Não de gente que fica externalizando uma espiritualidade, pragmatizando Deus, usando Deus para os seus próprios benefícios, mas gente que investe num relacionamento pessoal com Deus a ponto de ser conhecido por Ele no profundo da sua alma, no profundo das suas crises, no profundo de quem você de fato é. Por isso, irmãos, o discipulado de Jesus e o Sermão do Monte nos colocou aqui hoje diante de uma bifurcação. Você tem duas escolhas. Eu tenho duas escolhas: porta estreita ou porta larga, o caminho estreito ou o caminho largo, os falsos profetas ou os verdadeiros profetas, os bons frutos ou os maus frutos, o relacionamento pragmático com Deus, instrumental ou um relacionamento pessoal com Deus. Escolha quem você quer ser diante do Senhor e como você quer desenvolver a graça de Deus a partir daquilo que você já recebeu gratuitamente. Mas como você quer desenvolver esse relacionamento? Jesus está aqui, na verdade, nos colocando diante de uma bifurcação de duas opções, mas nos deixando claro que para a vida eterna só existe uma opção. É só a porta estreita que nos leva para lá. É só o caminho estreito que nos leva para lá. É só os verdadeiros profetas do Senhor que nos ensinam o caminho que nos leva à vida eterna. É só os frutos bons que realmente são frutos dignos de arrependimento, frutos que o Senhor reconhece. É só um relacionamento pessoal, relacional com Deus que interessa. Jesus não está impressionado com a sua performance religiosa. Jesus não se impressiona com a minha performance religiosa. O quanto de demônio você já expulsou na sua vida. O quanto de profetada você já fez. O quanto de milagre você já realizou. Jesus está preocupado com o nosso coração. E no final de tudo, o Sermão do Monte não é sobre a nossa moralidade. É sobre reconhecermos que Jesus é a única porta, que Jesus é o único caminho, que Jesus é o verdadeiro profeta, que Jesus é a árvore boa, que Jesus é o único meio de relacionamento com Deus que nós temos. Isso nós precisamos pregar. Eu quero pregar isso para você hoje muito objetivamente e claramente. Não há outro caminho para a vida eterna que não seja Jesus Cristo. Não há possibilidade de salvação, de desenvolver a graça de Deus sobre as nossas vidas que não seja um relacionamento com Jesus Cristo. E que você reconheça isso nessa noite. Se você, por algum motivo, tem andado escolhendo a porta larga,
o caminho largo, ouvido os falsos profetas, desenvolvido maus frutos, se relacionando com Deus a partir de uma lógica pragmática, decida hoje mudar de caminho. Deus é um Deus de segundas chances. E se você se percebe percorrer esse caminho largo, essa porta larga, essa coisa que leva, na verdade, à perdição e não à vida eterna, é tempo de você voltar atrás. Perceber que mais uma vez tem uma bifurcação diante de você e reconhecer que Jesus é o único caminho. E eu quero desafiar você que talvez está aqui nessa noite e ainda não fez isso. E ainda não reconheceu que a sua vida só tem jeito quando você se entregar a Jesus. E ainda não reconheceu que a sua vida só tem salvação se você entrar pela porta estreita, se você percorrer o caminho estreito. Você ainda não reconheceu que você precisa abandonar o seu senso de justiça própria, tentar alcançar o favor de Deus com as suas próprias forças e com as suas próprias mãos. Se você ainda está nesse caminho, esse é o caminho largo, abandone esse caminho e entre pela porta estreita, percorra o caminho estreito e reconheça que o senhorio da sua vida está nas mãos de Jesus Cristo. E se você precisa fazer essa oração nessa noite, convido todos nós a fechar os nossos olhos, a curvar a nossa cabeça, mas em especial, se você sente que essa palavra falou com você e tem movido você a tomar essa decisão de entrar pela porta estreita, de percorrer o caminho estreito, ore nesse sentido. Diga ao Senhor que você quer abandonar o seu senso de justiça, que você quer abandonar o caminho largo e que você está disposto a renunciar os seus desejos, o controle da sua vida, para entregar o controle dela nas mãos do Senhor. Deus, nós estamos diante dessa bifurcação que o Senhor nos colocou nessa noite. Tua palavra, ministrada aos nossos corações, nos mostra que só há essas duas possibilidades. Uma delas nos leva a uma vida talvez religiosa ou talvez imoral, onde nós nos entregamos aos nossos próprios prazeres, onde talvez nós achamos que conseguimos conquistar o favor de Deus realizando milagres, sendo resultadistas, pragmáticos. E o outro caminho, a outra opção, é uma opção que nos diz que só Jesus Cristo pode nos levar à vida eterna. Só quando nós nos submetemos a esse caminho estreito, esse discipulado que custa tudo, como quem encontrou uma pérola preciosa de valor e deseja ter essa pérola, está disposto a vender tudo que tem para ter essa pérola diante de nós, nós queremos de fato fazer isso nessa noite, Senhor. Reconhecer que só há um caminho para a vida eterna, que só há um nome que pode nos dar salvação, que só há um nome que pode redimir nossa história, que só há um nome que pode nos tirar do inferno, nos levar para o céu, que só há um nome que pode nos tirar de uma vida perdida e nos colocar numa vida nova diante do Senhor. Esse nome é Jesus Cristo. E nós queremos confessar com a nossa boca e com o nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, Senhor. E nós reconhecemos o nosso pecado, o pecado da religiosidade, o pecado de tentar controlar a nossa vida com as nossas próprias mãos, o pecado de nos acharmos Senhor da nossa história, o pecado de nos entregarmos aos nossos prazeres e achar que a vida com Deus é fácil, que não é preciso renunciar a nada, que não é preciso abandonar nada, e nós queremos nessa noite fazer um compromisso com o Senhor. Nós entendemos que a porta é estreita, o caminho é estreito, e nós queremos tirar da nossa mala, da nossa bagagem, tudo que pesa, para que a gente consiga percorrer esse caminho com leveza, Senhor. Sendo conduzido pelo Senhor, enfrentando os obstáculos desse caminho, os galhos, as coisas que nos impedem de avançar, enfrentando tudo isso com a convicção de que o Senhor está ao nosso lado, de que é o Senhor quem nos conduz por esse caminho, porque o Senhor é o caminho. Nós reconhecemos isso nessa noite, Pai. E se há aqui nessa noite corações arrependidos, dispostos de fato a entregar a sua vida a Jesus, a reconhecer que Jesus é Salvador e Senhor sobre a vida delas,
que essas pessoas sejam transformadas nessa noite, Senhor, convertidas ao Senhor, restauradas pelo Senhor, e recebam nesse momento uma nova vida, Senhor. E receba nesse momento o Espírito Santo de Deus sobre a vida delas, reconhecendo, Senhor, que Tu és o único Senhor, nome sobre todo nome, alto, sublime, Criador dos céus e da terra, e aquele que nos acompanha e cuida da nossa vida diariamente, Senhor. Que haja conversão nessa noite, Senhor. Que haja salvação, restauração, transformação das nossas vidas. E que nós saiamos daqui conscientes de que o caminho é estreito, de que haverão dificuldades, mas que nós precisamos persistir, Senhor, porque esse caminho nos leva à vida. Em nome de Jesus, nós nos entregamos. Amém e amém.